Nesta luta em defesa da educação pública de qualidade social na Assembleia Legislativa está a deputada estadual Beatriz Cerqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que na audiência realizada a seu requerimento para debater o rateio dos recursos do Fundeb, no último dia 29 de novembro, fez as seguintes considerações. O que eu acho é que nós precisávamos sair dessa audiência com uma definição, além de coletiva, mas também com um posicionamento mais concreto, porque a gente discute sobre o recurso da educação, que não é investido na educação há muitos anos. E aí eu estou falando não só do Fundeb, mas aí eu estou falando agora de todo o recurso da manutenção e desenvolvimento do ensino, dos 25% que são vinculados. Hoje de manhã, o secretário de Estado da Fazenda informou à Assembleia que estaria cumprindo, nesse momento, 23%. Partindo do pressuposto de que a informação do governo estaria correta, só o fato dele dizer isso quer dizer que o governo, até o momento, deixou de investir em educação mais de R$1 bilhão, considerando aí os 25%. Mas eu sei que a grande expectativa, que hoje está pelo Estado todo, havia uma grande expectativa com essa audiência, é exatamente que nós possamos debater o rateio dos recursos do Fundeb, seja no Estado, seja nas redes municipais. O que a gente tem nesse panorama aí? Então, a gente tem que 617 prefeituras não estão cumprindo os 70% até o quarto bimestre, tá? E 169 estão cumprindo. Então, destas, que estão cumprindo, a gente tem que 668 delas tá com o saldo do Fundeb acima de 10%, do limite máximo de 10%. Então, ou seja, não está gastando. Se não está gastando, então não está aplicando também esse recurso. Então, a gente tem esse outro problema, que as prefeituras estão passando do limite de saldo, e aqui eu estou considerando o saldo do ano. Então, o que a gente tem? Que até o dia 31 de agosto, deste ano, as prefeituras tinham de saldo do Fundeb, de saldo que eu falo assim, de recursos não utilizados do Fundeb, até agosto, algo em torno de R$1 bilhão e 600 milhões. Tá? Agora, se a gente for considerar os superávites de anos anteriores, que também são recursos disponíveis para utilização, esse valor chega a R$2,5 bilhões de recursos do Fundeb, que estão dentro dessas prefeituras não utilizados. Tá bom? Então, a gente tem essa outra preocupação, é o recurso gasto no ano, e o recurso que está parado de anos anteriores, que não foram executados, que as prefeituras precisam gastá-lo, que já está passando mais de ano, e o Fundeb tem que gastar no ano. No caso da rede estadual, até o dia 20 de novembro, era R$1 bilhão e 890 milhões de recursos do Fundeb não utilizados. Aí, atualizando agora, hoje, até o dia de ontem, está em R$1,5 bilhão de recursos do Fundeb, de recursos recebidos este ano no Fundeb não foram utilizados. Aí, quando você pega o relatório resumido da execução orçamentária do quarto bimestre, que é o último disponível, no anexo 8, que é referente aos recursos da educação, você tem lá uma tabela que fala qual que é o saldo bancário do Fundeb naquela data. E a Secretaria de Fazenda informa, nesse relatório, que o saldo do Fundeb lá era de R$4 bilhões e 189 milhões de recursos do Fundeb que está no caixa bancário. Só que aqui a gente tem que fazer uma ponderação, porque a gente sabe que nunca foi uma exigência tão expressa, nítida, de que o recurso na conta do Fundeb deveria ficar na própria conta do Fundeb. Então, com isso, a prática do governo do Estado sempre foi: o recurso bateu na conta, vai para o caixa único. Era assim com os recursos da QES também. A QES parou de acontecer isso em 2019 devido a uma decisão da Justiça, que obrigou que o recurso da QES ficasse na conta da QES. Aí a gente tem, em 2021, com a lei do Fundeb, que obrigou que, a partir de 2021, o recurso do Fundeb está vedado ser transferido para outra conta. Por isso, já tem vários problemas, somente aqueles estados e municípios que vendem a folha de pagamento. Então, que tem esse problema também. Então, contabilmente, esse é o saldo do Fundeb de Minas Gerais. Onde está o nosso dinheiro? Nós estamos vivendo uma situação que, sem essa valorização da categoria, eu visito, às vezes, alguns colegas, que as pessoas estão cozinhando com fogão a lenha. Sabe por quê? Ou eles compram o gás de cozinha, ou eles compram arroz e feijão. Porque é essa a realidade dessa categoria, que está empobrecida. A gente percebe que o governo não tem nenhuma política de transparência, de disponibilizar os recursos do Fundeb, como o Diego disse. A dificuldade que nós, como conselheiros do Fundeb, temos para acessar
os documentos para fazer análise. Isso é uma tática que o governo tem usado para não deixar que nós saibamos quanto efetivamente o governo de Estado tem em caixa, que é dinheiro da educação, que é dinheiro nosso, que é dinheiro específico. Então, ele não pode usar o nosso recurso para outras secretarias. Diego colocou a questão do Mãos Dadas, a questão do SOMAR, e nós temos vivenciado isso. O tanto de servidores que estão desempregados e que vão perder, outros que irão perder o emprego também, a partir do ano que vem, com a municipalização, com Mãos Dadas. Infelizmente, é essa política, o não planejamento que o governo optou, porque isso é uma opção política, esse não planejamento é uma forma de nos atacar. Eu participei da comissão que fez a elaboração da proposta de emenda constitucional que consolidou o novo Fundeb, e depois da Lei 14.113, de 2020, que implantou o fundo do Fundeb, do novo Fundeb, a partir da regulamentação do que aprovamos na Constituição. Isso foi uma vitória extraordinária, porque ela se deu no bojo de um governo do presidente Jair Bolsonaro, que tem feito ataques ao processo de educação, que antecederam a ele, inclusive, no caso da emenda 95, que vocês acompanharam, e ali se iniciou esse ataque. Esse Fundeb foi fundamental para que acontecesse o que nós vimos hoje, as escolas sendo oferecidas e as vagas para todo o Brasil, da creche até o ensino médio, e, posteriormente, se ampliando as vagas para o ensino superior. Isto vem sendo atacado há algum tempo. A emenda 95, ao fazer o congelamento, já fez isso, e várias são as propostas que visam retirar esta obrigatoriedade da Constituição. Tem várias outras emendas constitucionais, 2 tramitam no Senado, que possibilitam ou diminuir ou unificar os recursos do Fundeb com recursos do SUS. E, neste caso, se o SUS precisar de mais recursos, você pode retirar da educação. Este é o sentido, porque dizem que a educação já não precisa de tanto e fazem um discurso como se a educação pública não tivesse problema financeiro e fazem uma discussão de que, às vezes, a culpa é do professor, que não está ensinando direito, não vê o contexto do que é a escola pública e para quem nós consolidamos a escola pública no Brasil. Então, tem várias emendas constitucionais que definham os recursos da educação. Realmente é fascinante como o governo do Estado valoriza toda a categoria da educação. Aliás, valoriza de uma forma como nunca antes vista na história de Minas Gerais. Investe no Mãos Dadas, investe no SOMAR com os empresários, investe em vários projetos. Nós ouvimos aqui até computadores, isso mesmo. Final, depois de 2 anos de pandemia, onde todo mundo teve que se virar, sem ter condições, inclusive, de pagar do próprio bolso famílias e professoras, agora o governo está fazendo compras que só vão chegar no ano que vem. Ou seja, quando terminar a pandemia, o computador chega para você. Aquele computador que você precisava lá em março, abril de 2020, quando começou a pandemia, vai chegar para você quando a pandemia acabar. É o que tudo indica aqui. Então, nós continuamos fazendo a cobrança, o papel do Poder Legislativo, vamos fazer a discussão sobre a necessidade da reprovação das contas do governador, porque é um governo fora da lei, não cumpre a Constituição, não investe o mínimo constitucional, fazem uma manobra de empenho de recursos e não executa naquilo que é necessário e essencial.